Dia 192, Josué, capítulo 14. As terras conquistadas em Canaã que os israelitas receberam por herança foram repartidas pelo sacerdote Eleazar, acompanhado de Josué, filho de Num, e dos líderes dos grupos de famílias das tribos dos filhos de Israel. A divisão da herança foi feita por sorteio entre as 9,5 tribos, de acordo com as ordens dadas pelo Senhor por meio de Moisés. Moisés já tinha dado por herança territórios às 2,5 tribos do lado leste do Rio Jordão, mas os levitas não tinham dado herança. A tribo de José era formada por 2 tribos separadas, as de Manassés e a de Efraim. Os levitas não receberam terra alguma, a não ser as cidades para morarem e os seus arredores para o pasto do seu gado. Assim, a distribuição das terras foi feita em rigorosa obediência às instruções dadas pelo Senhor a Moisés. Um grupo de família de Judá, chefiada por Calebe, filho de Jefone, da família de Quenaz, apresentou-se a Josué em Gilgal e disse: Lembra que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, quando estávamos em Cades-Barneia, a respeito de mim e de você? Eu estava com 40 anos de idade quando fui enviado por Moisés, servo de Deus, de Cades-Barneia a Canaã, para espionar a terra, e fiz um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo ficar desanimado. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés me disse: a parte da terra de Canaã, por onde o seu pé pisou, pertencerá a você e aos seus filhos para sempre. Agora, como vê, o Senhor me guardou todos esses 45 anos com vida, desde o tempo que o povo ficou indo de lá para cá no deserto. Estou agora com 85 anos de idade. Sinto-me forte agora como quanto Moisés me enviou naquela missão. Posso sair para combater e voltar depois do combate como naquela época. Agora, pois, peço que me dê a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Naquela época, você certamente se lembra que os Enaquins viviam em suas grandes cidades fortificadas. Mas, estando o Senhor comigo, expulsarei aqueles homens de grande estatura, como ele prometeu. Então, Calebe foi abençoado por Josué e recebeu dele o território de Hebrom como herança permanente. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefone, porque tinha seguido com firmeza o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Quireate Arba, em homenagem a Arba, o grande herói dos Enaquins. Então, a terra repassou da guerra e houve paz. Josué, capítulo 15. As terras distribuídas à tribo de Judá por grupos de família estendiam-se para o sul de Judá até a fronteira com Edom e passava pelo deserto de Zim, no extremo sul, ou seja, sua fronteira sul começava na baía do sul do Mar Morto, daí seguia pela estrada
que ia para o sul do monte Acrabim, continuando pelo deserto de Zin até Esron, ao sul de Cades-Barneia. Subia depois para Adar, passando por Carcá. Dali, continuava até Asmon, atingindo, por fim, o rio que forma a divisa com o Egito e seguindo o percurso desse rio até o mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental estendia-se ao longo do Mar Morto até a foz do Jordão. A fronteira norte começava na baía em que o rio Jordão despejava as águas no Mar Morto. Daí subia até Beti-Ogla e continuava ao norte de Bete-Arabá, subindo até a pedra Boão, filho de Ruben. A partir deste ponto, seguia pelo vale de Acor, rumo a Debir, dobrando ali para noroeste em direção de Gilgal, de frente para as ladeiras de Adumim, ao sul do vale. Daí a fronteira estendia-se até as fronteiras de Ensemes, continuando para En-Rogel. Depois passava pelo vale de Inom, pelo lado sul do território dos Jebuseus, onde está situada Jerusalém. Tomava rumo oeste até o topo da montanha que domina o vale e subia até o extremo norte do vale de Refaim. Dali, a fronteira estendia-se desde o topo da montanha até as fontes de Neftoá e até as cidades da região montanhosa de Efron, virando então para o norte para contornar Baalaá, isto é, Quiriate-Jearim. A mesma fronteira continuava dobrando a oeste de Baalá para o monte Seir. Passava junto da cidade de Quessalom, pelo lado norte do monte Jearim. A descida a Bet-Semes, tornando a virar para o norte, continuava pelo sul de Timna até a encosta do monte ao norte de Ecrom, onde inclinava-se para a esquerda, passando ao sul de Sincrom e de Monte Baalá, retornado ao norte, passando por Jabneel e terminava no mar. A fronteira ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. São essas as fronteiras que demarcam Judá por todos os lados, de acordo com os grupos de famílias. Conforme a ordem do Senhor, Josué deu parte do território de Judá a Calebe, filho de Jefone. Calebe recebeu a cidade de Arba, também chamada Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou dali os descendentes dos 3 filhos de Enaque, Sesai, Aimã e Talmai. Depois ele marchou contra o povo que vivia na cidade de Debir, antes chamada de Quiriate-Sefer. Calebe anunciou que daria sua filha Axa em casamento àquele que conquistasse Quiriate-Sefer. Otoniel, sobrinho de Calebe, filho de Quenaz, irmão de Calebe, foi quem tomou posse da cidade e casou-se com Axa. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele para que pedisse ao pai dela mais um campo como presente de casamento. Ela desceu do jumento para falar com Calebe, seu pai. Ele perguntou: "O que posso fazer por você?" Ela respondeu: "Quero outro presente, meu pai. A terra que o Senhor me deu é um deserto. Quero uma que tenha fontes de água." Então
Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Eis, pois, a herança da tribo de Judá de acordo com os grupos de famílias. As cidades de Judá situadas ao longo das fronteiras de Edom, no Negber, ao extremo sul, são estas: Cabzel, Eder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor e Itnã, Zif, Telem, Bealote, Azor, Hadada, Queriote, Esron, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azargade, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotia, Baalá, Lim, Azem, Eltonlade, Quesil, Ormá, Ziglag, Madmana, Sansana, Lebaote, Slim, Aim e Rimon. Ao todo eram 29 cidades com os seus povoados. As seguintes cidades situadas nas planícies também foram dadas a Judá: Estaol, Zorá, Asna, Zanoa, Enganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Sacó, Azeca, Sarim, Aditaim, Gederá e Gederoatim. Ao todo eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Joctel, Lax, Bascote, Eglon, Cabom, Laamais, Kitlis, Gederote, Betedagum, Naamá e Maquedá. Eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Eter, Assã, Iftá, Asna, Nezibe, Keila, Axibe e Maresa. Eram 9 cidades com seus povoados. O território da tribo de Judá abrangia ainda todas as cidades e povoados de Ecrom. De Ecrom, a fronteira estendia-se até o mar e incluía as cidades e povoados situados junto às fronteiras de Asdod. Também as cidades de Asdod e Gaza, com os respectivos povoados, chegando até o mar, inclinando ainda toda a costa do Mediterrâneo até o rio que forma a divisa com o Egito. Na região montanhosa, Judá recebeu as seguintes 44 cidades com seus povoados: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, Kiedebir, Anabe, Estemo, Anim, Gosen, Olom, Gilo. Eram 11 cidades com seus povoados: Arabe, Dumá, Essã, Jani, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arbá, que é Hebron e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados: Maom, Carmelo, Zifé, Jutá, Jezreel, Joquedeon, Zanoá, Caim, Gibeá e Timna. Eram 10 cidades com seus povoados: Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e El-Tecom. Eram 6 cidades com seus povoados: Kiriat Baal, também conhecida como Kiriat-Jearim, e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsam, cidade de Sal e Engedi.
Eram 6 cidades com seus povoados situados no deserto. Mas a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que residiam em Jerusalém. Assim, os jebuseus que vivem até hoje entre os descendentes de Judá em Jerusalém. Salmos 146. Louve, ó minha alma, o Senhor. Sim, louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em homens ricos e poderosos, pois são mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito sai de seus corpos, eles voltam a pó, e todos os seus planos vão por água abaixo. Feliz mesmo é o homem que faz do Deus de Israel o seu apoio e depende completamente do Senhor, o seu Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e de todos os seres que neles há, o Deus que é fiel e verdadeiro para sempre. Ele faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos e liberta os presos. O Senhor dá vida aos cegos, o Senhor levanta os desanimados, o Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e ajuda os órfãos e as viúvas, mas frustra o caminho dos maus. O Senhor será rei para sempre. O seu Deus, ó Sião, reinará de geração em geração. Aleluia. Salmos 147. Aleluia. É maravilhoso cantar louvores ao nosso Deus. É bom e agradável louvá-lo. O Senhor constrói Jerusalém novamente e reúne os israelitas espalhados por todo o mundo. Só Ele devolve a alegria aos tristes de coração e cura as suas feridas. Ele determina o número de estrelas e conhece cada uma pelo seu nome. O nosso Senhor é grande e tremendo, e é o seu poder. Ninguém é capaz de medir a sua sabedoria. O Senhor apoia e ajuda os humildes, mas derruba os maus até o chão. Cantem ao Senhor com canções de graças. Cantem louvores ao som das harpas para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, preparando a chuva que rega a terra e fazendo as ervas crescer nos montes. Ele alimenta os animais no campo e os filhotes do corvo quando gritam pedindo comida. O prazer do Senhor não está na força do cavalo, nem na força e na coragem do soldado valente. Ele tem grande prazer e alegria nas pessoas que o amam e temem e colocam a sua esperança no seu amor fiel. Povo de Jerusalém, louve o Senhor, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforça as trancas dos portões da cidade e abençoa os seus moradores. Ele conserva a paz perfeita nas fronteiras e alimenta os moradores de Jerusalém com o melhor trigo. Ele envia a sua ordem à terra e a sua palavra se espalha rapidamente. Faz a neve cobrir a terra como um casaco de lã. Faz a geada cair sobre a terra como um manto cinza. Derrama pequenas pedras de gelo e ninguém é capaz de escapar do frio. Mas, com uma simples ordem, o Senhor envia os ventos quentes da primavera, derrete o gelo e os riachos transbordam. Ele revela sua vontade e as suas
leis ao povo de Israel. Deixou ordens escritas para os israelitas. Ele não deu esse privilégio a nenhuma outra nação. Elas vivem sem conhecer os mandamentos do Senhor. Aleluia. Jeremias capítulo 7. O Senhor mandou esta mensagem a Jeremias: Vá até a porta do templo e proclame esta mensagem ao povo. Povo de Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Escutem todos vocês que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Apesar de todos os seus pecados, se vocês abandonarem seus maus caminhos, eu deixarei que vocês vivam em sua própria terra. Não se deixem levar pelas mentiras de quem diz: o templo é do Senhor. Este é o templo do Senhor e este é o templo do Senhor. Vocês só poderão continuar vivendo aqui se deixarem de lado seus maus pensamentos e suas maldades, se procurarem ser justos uns com os outros, se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se não derramarem sangue inocente neste lugar e se deixarem de adorar falsos deuses como fazem hoje, para sua própria desgraça. Então eu permitirei que vocês continuem vivendo nesta terra, a terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas ouçam, vocês estão confiando em mentiras, em palavras enganosas e sem valor. Afinal de contas, vocês pensam que podem roubar, matar, mentir, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês nem conheceram, e depois aparecer diante de mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros, para depois seguirem nas suas práticas repugnantes? Vocês pensam que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu vejo muito bem tudo o que está acontecendo, diz o Senhor. Vão até Siló, a primeira cidade onde o povo de Israel me adorou. Vejam o que eu fiz com ela por causa da grande maldade do meu povo, Israel. E agora farei o mesmo aqui por causa dos terríveis pecados que vocês cometem. E não foi por falta de aviso, porque todos os dias, desde o nascer do sol, eu falei e avisei, mas vocês não quiseram me escutar. Chamei muitas vezes, mas vocês não responderam. Eu vou destruir este templo, que é conhecido como o templo do Senhor, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, e mesmo que fiz a Siló, expulsarei todos vocês da minha presença como escravos, exatamente como fiz com seus compatriotas, o povo de Efraim. Por isso, Jeremias, não faça orações a favor deste povo. Não chore por causa dele. Não faça súplicas ou pedidos de ajuda, porque eu não ouvirei uma palavra sequer. Será que você me enxerga? Será que você não enxerga o que esse povo anda fazendo nas cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém? Veja as crianças apanhando lenha, os pais acendendo fogo e as mulheres amassando farinha para fazer bolos. Depois oferecem esses bolos à Rainha do Céu. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira.
Mas será que é a mim que eles estão ofendendo? Pergunta ao Senhor: não estão prejudicando a si mesmo, procurando a sua própria desgraça? Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: vou derramar sobre este lugar a minha ira e meu furor, sobre os homens, os animais, as árvores do campo, como também sobre a plantação. Tudo será destruído com fogo que não se apaga. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Chega de ofertas queimadas e sacrifícios. Eles nada valem para mim. Aproveitem toda essa carne como alimento. Quando tirei os seus pais do Egito, não eram sacrifícios e ofertas queimadas que eu desejava deles. A minha ordem foi a seguinte: obedeçam a mim e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhe mostrar para que tudo ocorra bem. Mas eles nem quiseram saber disso. Preferiram fazer sua própria vontade, continuar com seus maus costumes e agir baseados em seu coração pecador e rebelde. Andaram para trás em vez de andar para frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje, eu venho enviando aos meus servos profetas, dia após dia, mas nem eles nem vocês quiseram ouvir as minhas palavras ou obedecer a minha lei. E vocês foram mais teimosos e desobedientes que seus pais. Quando você, Jeremias, anunciar ao povo de Judá tudo o que eu vou fazer com eles, não espere que deem atenção às suas palavras. Quando você anunciar em alta voz o que vai acontecer, saiba desde já que ninguém vai se importar. Diga a eles: vocês são o povo que se recusa a obedecer ao Senhor, o seu Deus, e que não aceita a sua correção. Mesmo sendo castigado, não aprende a verdade e se afunda cada vez mais na mentira. Ah, Jerusalém, corte seus lindos cabelos, raspe a cabeça envergonhada. Chore sua desgraça no alto dos montes estéreis, porque o Senhor já rejeitou e abandonou esta geração que provocou sua ira. O povo de Judá pecou sem parar, bem à minha frente, diz o Senhor. Puseram suas imagens horríveis no templo que leva o meu nome, poluindo a minha casa. Construíram um altar chamado de Tofete no vale de Inom. Sobre ele queimam seus filhos e filhas como sacrifício aos seus deuses. Uma maldade tão horrível que eu nem sequer poderia imaginar, quanto mais ordenar que eles fizessem. Mas está chegando o dia em que aquele lugar não será mais chamado de Tofete, ou Vale de Inom, mas de Vale da Matança, pois ali enterrarão os corpos até que não haja mais lugar. Os corpos do meu povo servirão de comida às aves e os animais, e não haverá ninguém para espantá-los. Farei sumir das cidades de Judá e das ruas de Jerusalém as cantigas alegres e o riso. Farei desaparecer as vozes do noivo e da noiva, e a terra se tornará um monte de ruínas.